ouviu falar em autopiedade? Pessoas que se vitimizam estão sempre prostradas e submissas aos problemas ou adversidades, acreditando assim que algum dia serão recompensadas por suportarem tanto sofrimento. Creem cegamente que os humilhados serão exaltados. Não, 1000 vezes não. Enquanto o mundo tenta sacudir a poeira e dar a volta por cima, o alerta do profeta Jeremias nas Escrituras é pôr o rosto no chão para que haja esperança. Vê, Senhor! Vê a minha aflição! Porque o inimigo estendeu sua mão sobre todas as coisas mais preciosas de minha terra. Nunca. Ninguém é capaz por si só. Eu cheguei endividado, né? Jurado de morte, viciado na pornografia, na bebida, tudo que não prestava, né? Assim, cheguei desesperançado mesmo, né? Não via mais uma saída para mim. Quantos, nos últimos tempos, perderam a esperança e, sem fé, não buscam, não clamam e não se humilham para quem verdadeiramente tem o poder de exaltar. Quando eu recebi o Espírito Santo, isso tudo ficou para trás, né? As lutas continuam, as dificuldades continuam. Então a gente enfrenta lutas, enfrenta deserto, mas com o Espírito Santo, ele dando a direção, a gente vence. Vai acontecer situações que vai tentar nos derrubar, mas nós temos que todos os dias fazermos uma escolha, e a escolha é uma só: ser forte. Hoje eu tenho um casamento que eu não tinha. Hoje eu tenho paz. E assim, a minha empresa, hoje eu tenho uma empresa que trabalha com banheira de hidromassagem, com jacuzzi, com aquecimento solar. Então a gente tem prosperado, né? E Deus tem abrido as portas, com lutas, com dificuldades. Mas assim, cada ano que passa, há um acréscimo na minha vida. A exaltação é para quem reconhece que só do alto provém a resposta e que nada o poderá abater. Eu vim de uma família muito simples, eu conheço a Deus já há muito tempo, porém, na minha infância, na minha adolescência, eu tive uma situação de miséria muito extrema. A gente morava num bairro mais pobre lá na minha cidade, e nesse bairro tinha um lixão, e meu pai, ele trabalhava nesse lixão. A situação era de miséria a ponto de que muitas das vezes as comidas que eram descartadas pela vigilância sanitária nos mercados, nas padarias, que iriam para o lixo, muitas das vezes acabavam lá na nossa mesa. Então, assim, era uma situação realmente bem humilhante, até porque a gente não tinha uma casa de um cômodo só para 4 pessoas, era eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, né? Uma situação separada por um roupeiro, não tinha teto, assim, tipo, não tinha forro, passávamos frio, o banheiro sempre uma situação muito lastimável. Para o senhor ter uma ideia de como é que era a situação, eu achava que uma pessoa que tinha uma casa com uma parede pintada era uma pessoa rica, até que eu tive a oportunidade de conhecer o Pacto, né, a segunda-feira, e né, nas correntes que eu fiz da segunda-feira, né, as coisas começaram a mudar. Né? Primeiramente, antes, né, mesmo de qualquer coisa, eu priorizei o Espírito Santo, né, que foi o agente transformador. Mesmo naquela situação de miséria, naquela situação difícil que eu vivia, eu pensava assim, eu tenho que primeiro buscar Deus. Foi a minha prioridade. Eu descartei todo o restante, como diz a palavra de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E assim eu fiz. Busquei o Espírito Santo, busquei a direção. Deus me batizou. Opa, agora eu estou com a direção, estou com a sabedoria e entendimento de Deus. Vou para cima. Abri um escritório de contabilidade. Isso lá em 2012. E de lá para cá Deus abençoou. Hoje eu tenho 4 escritórios de contabilidade. Mais outras 4 empresas, são 8 empresas no total, muitos negócios, apartamentos, investimentos, enfim. E Deus foi mudando, não foi da noite para o dia, pastor. Não vou dizer que eu cheguei numa segunda, na outra segunda mudou, não. Continua com as lutas, com as guerras, mas sabe quando tem paz, quando você tem a direção, quando você vem cada segunda-feira renovar isso com Deus? É algo maravilhoso, é algo que eu costumo dizer assim, eu não consigo não deixar de vir. E não é porque eu sou avarento ou estou apegado ao dinheiro, muito pelo contrário.
Não, isso nunca foi o dinheiro nunca foi o meu Senhor. O meu Senhor é Deus. Se você tem se humilhado diante os homens e deseja alcançar o fim de todo o fracasso, venha e participe do maior clamor de humilhação diante daquele que tem o poder de estender a mão e transformar o fracasso em exaltação. Olá, que Deus abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. É isso que nós desejamos todas as vezes que realizamos esse programa. Você já percebeu? Sabe por quê? Porque eu sei que há pessoas que estão vivendo momentos difíceis, caminhos fechados, frustradas, porque acreditaram tanto em algo e infelizmente não obtiveram resultado. Se você está sofrendo, se você está desiludido, desacreditado de tudo e por todos, saiba de uma coisa: Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou, jamais vai virar as costas para você. Por isso que esse programa está no ar. Inclusive, à sua disposição, nós deixamos o número da nossa central de atendimento espiritual, 11 3573 3500, 11 3573 3510 e pastoronline.com, essa plataforma digital para onde você pode mandar a sua mensagem, porque há pastores agora prontos para poderem ajudar você. Nós estamos vivendo a cada segunda-feira um propósito do Abre Caminhos. E eu tenho certeza que os caminhos que se encontram fechados para a sua vida serão abertos. Pode ter certeza disso. Nesse momento nós vamos acompanhar um testemunho e eu quero que você preste atenção nessa história. Talvez o passado dele seja o seu presente. Olá a todos que acompanham nosso programa. Você é uma pessoa que trabalha incansavelmente e luta com todas as forças para realizar seus sonhos e projetos, mas de repente algo inesperado aconteceu e você viu a sua vida financeira e profissional retroceder? O Jonas viveu algo parecido e vai nos contar como conseguiu dar a volta por cima. Olá, Jonas, seja bem-vindo. Foi isso mesmo? Aos 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar com meus pais, na padaria, na panificadora, no mercado que meus pais tinham, entendeu? Trabalhei, entendeu? Paguei meus estudos e lá eu comecei a fazer faculdade, me formei, entrei numa grande empresa, entendeu? E na grande empresa eu era administrador da empresa, administrei 500 pessoas, entendeu? Até o momento que meus pais se pronunciaram em se mudar, eu tive que ir embora para eles. Por ser caçula, eu fui morar para eles para Natal. E a minha vida começou aí a destruição da minha vida. E lá, chegando lá, fui morar lá, fiquei 7 anos desempregado. E aí começou a destruição na minha vida. 7 anos desempregado, com 33 anos de idade, dependendo dos meus pais, entendeu? Assim, foi algo horrível, horrível. Nunca imaginei na minha vida tanta humilhação. Assim, quando eu saí de Belém, eu tinha um salário de 4 mil reais. 4 mil reais. Foi meu último emprego. 4 mil reais. E chegar, passar 7 anos lá, entendeu? A minha mãe aposentada, ela ganhava, eu estou falando isso para vocês há 10 anos atrás, assim. Minha mãe tinha um salário mínimo de aposentada, ela me dava 50 reais por mês. Uma pessoa que tinha um salário de 4 mil reais, eu ficar solteiro com 50 reais por mês, assim, cara, foi a pior humilhação que tem para um homem, eu acho, que é ficar sem dinheiro e dependendo dos outros. Assim, quem é homem sabe, assim, ficar nessa dependência horrível, horrível. Isso eu não desejo nada para ninguém. Como você conseguiu mudar a sua história? Conheci a reunião através da televisão, entendeu? Eu comecei a acompanhar. E lá eu fui para a reunião e a minha vida, comecei aos entendimentos sobre a vida financeira, as palestras maravilhosas sobre vida financeira, assim, algo que abriu muito a minha mente, e lá eu entendi que eu tinha que fazer uma aliança com Deus. Após a aliança com Deus, como é que está a sua vida? Hoje, vida transformada. Hoje a gente está com 3 lojas, tá? Uma
2 físicas e uma virtual. A gente está pulando para a 4ª loja agora, entendeu? Carro importado, apartamento, moto. A gente viaja para onde te quer, come o que a gente quer. A gente vai para os melhores restaurantes, a gente viaja. Agora a gente foi para Gramado, São Paulo, Natal, Fortaleza. Acabamos de vir do Salina Resort, entendeu? A gente viaja para onde te quer, 2 vezes por semana. Deus, ele tem feito assim maravilhas assim na nossa vida, entendeu? A gente está agora com o projeto agora da nossa casa nova, entendeu? Um condomínio fechado, já está no projeto, entendeu? Apartamento, moto, carro, as lojas. É uma vida por completa, assim. Deus, ele tem feito coisas assim que não dá para explicar. Não tem explicação. A maior riqueza que eu tenho hoje é a presença de Deus na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu casamento. Hoje, isso é algo que dinheiro nenhum compra. A paz, entendeu? Como a minha família hoje me olha, entendeu? Assim, os meus irmãos, os meus amigos, olha para hoje os nossos amigos, até o pessoal dentro da igreja olha hoje para mim, para minha esposa, onde a gente é referência, assim. A presença de Deus é algo assim que eu não posso nem explicar. Eu troco tudo, só não troco essa paz e essa tranquilidade que eu tenho, que é a presença de Deus. Jonas, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço. Se você também quer transformar a sua história, faça como Jonas. Tenha um pacto de fidelidade com Deus e reconstrua a sua história. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Até quando você vai aceitar, viver nesta situação? Conviver com esses problemas que só têm feito você fracassar profissionalmente. De repente eu estou falando agora com empresários que investiram tanto, acreditaram tanto em algo, mas infelizmente não obtiveram resultado. Ou você, amigo, amiga, que está tentando aí encontrar o seu espaço no ramo de trabalho, já trabalhou em tudo quanto é lugar, mas nunca se sentiu uma pessoa realizada. Ou quem sabe está morando de favor, está sendo humilhado, tem causas na justiça que você colocou na mão do melhor advogado que te indicaram. E realmente a pessoa mas parece que no seu caso, ou para o seu caso, as coisas são mais difíceis. E é engraçado, né? Porque as pessoas normalmente pensam assim, parece que dá certo para os outros, mas por que dá errado para mim? Por que para as demais pessoas a coisa acontece e quando chega a minha vez não acontece nada? Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, pare de se comparar. E segundo, você quer vencer realmente, fazer a diferença, não é conquistar e perder, não é ter e não estabelecer. Tem gente que conquista e perde, que alcança e não estabelece. Mas você quer que isso aconteça, você precisa ter uma aliança com Deus. Porque uma aliança com Deus é o que garante vitória para a sua vida. Por isso que todas as segundas-feiras nós estamos vivendo esse pacto, esse propósito, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, às 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas ao cair da tarde e às 19h30 na grande noite do Pacto com Deus. Vem estar conosco, receber a aliança do pacto e colocar Deus à frente de todos os seus projetos. Vamos acompanhar agora esse bloco de testemunhos de pessoas que firmaram uma aliança. Meu nome é Natércia Samarino, eu sou empresária, atuo na área de concessão de crédito e a minha vida mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. Antes de eu ter uma aliança com Deus, a minha vida financeira e profissional era completamente destruída. Ela não existia, eu dependia financeiramente da minha mãe e eu não tinha uma profissão, um trabalho, uma renda, eu não tinha como me sustentar. E eu lembro dos momentos mais difíceis que eu passei, eu com um filho pequeno, após ter me separado do pai dele, tive que recorrer a uma pensão alimentícia no qual ele aceitou dar um valor muito pequeno. E aquilo ali para mim eu lembro de me causar grande desespero porque eu não sabia o que fazer.
E a convite de uma amiga, eu cheguei até a Igreja Universal e logo após frequentar as reuniões, eu tomei conhecimento que tinha uma reunião voltada para a parte financeira. E eu comecei a vir nessa reunião e chegando nela, eu fiz essa aliança com Deus. E participando dessas reuniões, a minha mente foi se abrindo, Deus foi me dando direção, ideias. E eu comecei a fazer doces para vender. E eu tive a oportunidade de oferecer para uma empresa no qual onde minha mãe trabalhava. E o dono da empresa gostou do meu trabalho, da minha apresentação e me fez um convite e me chamou para trabalhar. E ali minha vida financeira começou a se desenvolver. Aquela dor que eu tinha sentido lá atrás, o desespero de não saber como me sustentar, aquilo ali foi uma força depois. Porque realmente Deus me fez entender que eu não ia precisar depender de ninguém. O que poderia ser uma muleta para mim, aquilo ali se tornou uma fonte de proporção mesmo, de impulsionar mesmo, para eu conseguir prosperar. E Deus veio me abençoando desde então. Nessa empresa onde que eu trabalhei, eu fui promovida, cresci, me desenvolvi lá dentro. Tive a oportunidade de trabalhar depois em outras grandes empresas. E hoje eu tenho a oportunidade de ter minha própria empresa, meu próprio negócio. E é importante frisar que tudo isso que Deus tem feito na minha vida profissional e financeira, eu sei que ainda é só o início. O mais importante de tudo é o Espírito Santo dentro de mim, porque através dele eu consegui poder de tomar as decisões certas, direcionamento, de quem me associar, de como liderar meu negócio, até mesmo de um fechamento de contrato, Deus me dá sabedoria, livramento, direcionamento. Então a minha vida mudou completamente depois disso. Sou Vanessa Tavares, tenho 38 anos, sou empresária e tudo mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. A minha vida era destruída, vivia na miséria, com problemas de saúde. A minha família, minhas filhas tinham problemas de saúde, a ponto de eu trabalhar e não conseguir dar o sustento para as minhas filhas. Eu dependia de familiares para poder estar sustentando a minha casa. Então era uma verdadeira frustração, vivia uma completa derrota. Não tinha expectativa alguma de conquistar, de ser feliz, eu não tinha paz. E depois que eu fiz uma aliança com Deus, tudo mudou. E a principal coisa que me aconteceu, que é a mais importante na minha vida, é o Espírito Santo. Depois que eu fiz essa aliança com Deus, o Espírito Santo passou a me dar paz, eu passei a ter a certeza de vencer. Passei a ter a certeza que eu poderia conquistar, né? E Deus me deu inspiração, Deus começou a me dar ideias. E a primeira conquista foi o meu escritório. O meu escritório, hoje, o meu primeiro escritório, hoje eu tenho 2 escritórios, eu tenho clínica, tenho casas para alugar, quando eu não tinha nenhuma. Hoje eu tenho casas para alugar, tenho ponto comercial, tenho minha casa onde moro com as minhas filhas. Hoje eu ajudo a minha família. Né? Hoje, as minhas filhas que não tinham o que comer, elas podem comer nos melhores restaurantes. Nos restaurantes que elas sentarem, elas escolhem o que elas querem comer. Hoje, com o Espírito Santo, eu tenho paz e eu consigo ajudar a pessoas a encontrar essa paz também, né? Hoje, eu também tenho um centro de formação profissional, onde eu capacito jovens, onde eu capacito pessoas que ninguém dava nada. Hoje, eu especializo elas na área de finanças, mas, acima de tudo, eu levo essa paz que o Espírito Santo me conduz, né? Hoje eu tenho a certeza que Ele me guia, que Ele quem cuida de tudo para mim, né? Hoje se eu não tivesse essa aliança com Deus, hoje eu não seria ninguém, hoje eu não seria nada, né? Tudo o que
eu conquistei até aqui, eu devo a essa aliança construída no altar de Deus. Meu nome é Diane, tenho 32 anos e sou empresária. Eu conheci a igreja, eu tinha 9 anos de idade, fui com os meus pais. Nós víamos de outra denominação, meus pais eram bem assíduos nessa outra denominação, mas internamente dentro de casa não era uma família feliz. Meu pai perdeu um emprego muito bom que ele trabalhava, nós passamos fome. Foi um período de 2 meses, mas foi um período muito difícil. Eu me lembro que minha irmã estudava numa escola particular, meu pai não teve mais condições de manter, teve que chegar ao ponto de pedir na escola se poderiam deixar ela estudar até ele conseguir melhorar. Então, para ele foi uma humilhação muito grande. Eu, nesse período, eu adoeci, eu desenvolvi uma doença que na época eu teria que tomar uma vacina todo mês para me ficar bem, que era uma doença autoimune. E meu pai não tinha condições nenhuma. E nós começamos a passar fome a ponto de faltar sal. A gente comia angu de manhã, angu de tarde e angu à noite. Era angu de todos os modos. Meu pai, vendo a nossa situação, que a nossa vida estava do mesmo jeito, nada mudava, surgiu um desejo, recebemos um convite de um obreiro da igreja, fez um convite e nós resolvemos conhecer a igreja. E eu cheguei à Universal, eu tinha 9 anos. E no primeiro dia, o meu primeiro contato com Deus dentro da Igreja Universal, eu me senti paz, eu senti bem. E eu disse à minha mãe o seguinte, eu falei, eu não quero sair daqui mais, eu quero ficar aqui. Porque ali, no primeiro dia, eu vi a grandeza que eu podia conhecer daquele Deus. Muitas das vezes a gente fala nesse sentido e as pessoas falam, mas como que naquela época uma criança pode sentir isso? Para Deus não importa a idade que a gente vai conhecê-lo. Para Deus importa a entrega que nós vamos fazer naquele momento. Meus pais resolveram entregar a vida para Jesus, se batizaram. Tivemos muita luta, mas aí depois do momento que a gente decidiu, acreditou de verdade que Deus iria mudar a vida, as coisas começaram a caminhar. A doença que eu desenvolvi, ela desapareceu, eu não precisei tomar nenhum medicamento. O meu pai voltou para o emprego que ele trabalhou há 30 anos atrás. Ele foi chamado novamente para a empresa e não foi chamado para ser simplesmente só um empregado na época. Ele foi chamado para dirigir praticamente a empresa. Através do pacto, eu me casei. Hoje eu tenho 8 anos de casada, sou muito bem casada. Através do pacto também eu conquistei a minha empresa. Hoje eu tenho 10 funcionários, minha empresa é muito bem localizada. Hoje, para quem eu trabalhava antes, hoje eles acabam que me vê como concorrente deles, porque graças ao pacto eu cresci financeiramente, a gente é muito reconhecido na região que a gente trabalha. Hoje eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, a minha família estabilizada, meus pais estão bem. Hoje o meu maior tesouro é o Espírito Santo. Foi a minha melhor escolha, foi o Espírito Santo na minha vida. E é isso, o pacto com Deus e a aliança transformou minha vida. Não existe nada que seja mais forte, como falamos na última segunda-feira, do que o poder de um voto, o poder do perdão e também quando você aprende o poder da fé. O voto é um empenho de palavras, o perdão, coração limpo, nada te impede de ser abençoado. E o poder da fé, que traz à existência as coisas que não existem. Aplique isso na sua vida, porque pare para pensar. Se você é uma pessoa que mantém sua palavra, principalmente diante de Deus, mas também diante dos homens. Se você é uma pessoa que tem um coração limpo, haja vista que a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. E se você é uma pessoa que de fato usa a sua fé, não há como dar errado. Agora, o grande problema é que as pessoas vivem mais na teoria do que na prática. Quando você quer resultado, você precisa dar um passo. E é esse passo que muitas pessoas tomaram, um passo que levou-as a alcançar grandes resultados. Aliança com Deus,
pacto com Deus, por isso muitas pessoas subiram ao altar e tantas outras, né, têm subido ao altar para dar o seu testemunho e nós vamos acompanhar esses testemunhos agora. Qual o nome da senhora? Neuza. Dona Neuza, como era e como está hoje? Como eu vim de São Paulo, eu trabalhava em padaria, eu era gerente de padaria, então é um cargo difícil de achar aqui, né? E eu procurei, dava vários currículos, não achava. Aí Deus me deu a direção de fazer marmitex, assim, em residência, assim, cozinhar, fazer congelados. E deu muito certo. Aí nunca mais faltou trabalho para mim, pastor. Eu tenho clientes, vou... assim, um fala para o outro, assim, referências, ótimas referências, e nunca mais faltou. E de lá para cá as portas sempre abriu, sempre deu tudo certo. Quer dizer, aquela situação lhe deu uma direção. Veja que muitas vezes é na dificuldade que Deus dá uma direção para você e você segue aquela direção e as coisas acontecem de forma positiva. Então, o que parecia para o mal, no final das contas, serviu para o bem, né? Sim. Vale a pena perseverar? Vale a pena. Para ou continua? Continua, sim. Amém. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus, pessoal. Qual é seu nome? Sandro. Seu Sandro, como era a sua vida antes de Deus abrir as portas? Em 2005 eu cheguei aqui, eu tinha perdido um emprego que eu ganhava muito bem, né? Na época, né? Eu ganhava muito bem. Aí eu vim para a igreja. E depois que eu vim para a igreja, eu fiz um voto aqui com Deus, eu recuperei aquele emprego já. No outro dia, recuperei aquele emprego, fui lá e eu tinha determinado, fui lá e consegui de novo. Depois de uns 4 anos eu fiquei sócio da empresa e depois de um tempo eu vendi a empresa, né? Só que daí, de lá para cá, eu nunca mais precisei procurar emprego. Nunca mais. Hoje eu tenho meu próprio negócio, né? E nunca mais de lá para cá, eu não sei o que quer dizer me dar um emprego, não sei. Quer dizer, daquele momento que o senhor chegou, fez um voto com Deus, determinou, as portas se abriram e nunca mais se fecharam. Sim, senhor, nunca mais. Sim, senhor. O que é um pacto com Deus? Olha, um pacto com Deus é fidelidade. É tu ter fidelidade com Deus, é o que tu prometer, tu cumprir. E toda segunda-feira está aqui buscando a direção de Deus para aquela semana, para aquele mês, né? Vale a pena? Sim, senhor, vale muito a pena. Tá ligado. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome do senhor? Sérgio. Seu Sérgio, como era a sua vida e como está? Minha vida ficou uma bagunça nos últimos... Agora, o ano passado para cá, que eu vim de Santos. Hoje está fazendo 30 dias que eu cheguei aqui. Hoje, dia 1º. E desde que cheguei, estou nessa igreja aqui, depois de procurar tantas. Eu era empresário em Praia Grande e quebrou. Quebrei, fiquei difícil, a coisa ficou ruim mesmo. Inclusive, eu acabei perdendo da minha casa, lá que eu tinha em Praia Grande. E aí vim para cá, minha esposa procurou aqui, nós chamamos alguma coisa, e eu rodei muito. E hoje eu estou abrindo uma loja, uma construção lá do lado da Universal, na Costeira, lá naquele cantão. Um detalhe muito forte, que eu tenho um propósito com Deus que eu fiz lá em Praia Grande, foi forte o propósito. Lá onde eu estou hoje, depois de tanto procurar toda essa região, lá era uma loja de produtos religiosos. Olha, a pessoa saiu de lá e eu entrei. Quer dizer, perdeu tudo, chegou numa situação difícil, mas manteve a sua fé em Deus e Deus abriu as portas. Firme e forte, estou firme e forte. E a coisa vai. Com certeza. Tenho uma propósito em 2 anos de recuperar tudo que eu perdi. Amém. Deus é contigo e as portas já estão abertas para o Senhor. Bem forte para o nosso Deus, pessoal. Como é que é o nominho da senhora? É Maria Rosa. Dona Maria, o que aconteceu? Então, eu não fazia essa reunião, né? Hoje é a 4ª segunda-feira que eu estou fazendo. E a gente trabalha com casas de aluguel de temporada. E aí, a casa mais bonita, que a gente investiu mais, agora já está caindo, já não está bom para a temporada. E aí, eu vim cada segunda-feira, eu ia lá no norte da ilha, dobrava o joelho dentro da casa e falava, eu não aceito essa casa ficar fechada no inverno, porque a gente investiu para a casa ficar fechada. As 3 semanas, eu vim aqui na segunda e na quinta-feira eu ia lá. E aí, no sábado, eu fechei um contrato nessa casa até novembro, 1º de novembro, e aí depois volta para a temporada. Bem forte para o nosso Deus. Tudo que essas pessoas fizeram foi crer. E é o que você precisa fazer. Sabe, meu amigo, minha amiga, chega uma hora que você precisa decidir parar de sofrer, parar de se lamentar, parar de ficar aí conjecturando por que a vida de outras pessoas muda e a minha vida não muda. É porque você tem que fazer alguma coisa. Você tem que sair dessa zona de conforto e entender que a transformação da sua vida virá através de um pacto com Deus. Inclusive, 18 horas nós aguardamos você nessa próxima segunda-feira. Claro, temos também às 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde e o principal horário, 19h30.
Mas às 18 horas, 60 minutos de poder ao cair da tarde. Sua vida financeira vai mudar, você vai vencer. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, nós aguardamos você. Vamos clamar, vamos invocar a Deus pela sua vida e o milagre em todas as áreas, inclusive na vida financeira, acontecerá. Que Deus abençoe você, toda a sua família e até o próximo programa.